estático. Já estou gravando, a tela já está compartilhada, tá? E hoje eu montei a aula de momento estático toda em PowerPoint, mas nem por isso deixei de fazê-la com a minha letra, tá? Para a gente ir como se fosse na lousa, mas sem gastar muito tempo, tá bom? Vocês vão ter uma aula como se eu estivesse escrevendo, troquei o fundo preto, achei que ficou mais bonito, mas já inteira animada, porque vocês estão com o horário apertado hoje, né? Então eu acho que a gente vai terminar antes do horário. Momento estático é um conceito bem mais simples do que momento de inércia, tá? Momento de inércia envolve toda aquela geometria, achar eixo, achar os coordenadas do centroide, quando o centroide está fora da origem e tal. Aqui também dá para ser daquele jeito, tá? Tem um exercício lá na atividade 3 que eu postei, não sei se acho que foi no fim de semana, foi sábado, que vai dar um trabalhinho para vocês. Então, um pouco mais do que o que eu vou explicar aqui. Mas, de qualquer maneira, vocês vão me perguntar. Mas mesmo que dá mais trabalho aqui, em um eixo só, é sempre em relação ao eixo X, não tem o Y. O Y lá, na verdade, é mais para vocês treinarem e aprenderem bem o conceito. Vocês vão ver que a gente não vai usar. O importante é o IX, é saber calcular o IX. Claro, para ter boas notas no terceiro bimestre, tem que saber os dois, até porque é a mesma ideia. Se você sabe um, você sabe o outro. Agora, momento estático, vocês vão ver que o conceito por si só é mais simples, a aula vai ser mais rápida porque eu vou fazer para uma geometria mais simples. Vocês vão ter que fazer na tarefa com uma geometria um pouquinho mais complicada. É como eu falei, qualquer coisa vocês vão me perguntar. É bom que vocês ficam bem treinados para o quarto bimestre, porque o quarto bimestre vai juntar tudo. Diagrama de esforço solicitante, mais interpretar eles, mas pelo menos um vou ter que pôr para vocês relembrarem, né, para fazer, mas na maioria dos exercícios a gente vai só consultar, saber ler um diagrama de esforço solicitante e vai relacionar com as duas coisas, com o diagrama de esforço solicitante, com esses dois momentos, o de inércia e o estático, é que a gente vai fazer os cálculos, tá? Mas isso é quarto bimestre, a partir da semana que vem. Hoje é a última aula do terceiro bimestre, né? Com vocês deu certinho. Tem outras disciplinas que eu dou de quarta, de quinta, que eu já comecei o quarto bimestre essa semana. Mesmo o terceiro ainda não tendo acabado oficialmente. Por quê? Porque o quarto ficou muito curto, muito corrido, mas a gente teve muito feriado de terça, então com vocês eu ainda estou no terceiro. Mas essa é a última aula. Então, o momento estático eu vou chamar de quê? Cuidado quando vocês forem estudar em outras fontes, que tem gente que chama força cortante de quê? Eu, se vocês relembrarem aí, eu chamei a força cortante, deixa eu pôr só um cantinho aqui para não atrapalhar a aula, de V, tá? Tem gente que chama cortante de quê? Eu chamo a cortante de V e o momento estático de quê? Podem ser outras letras, mas para mim aqui, essa é a representação que eu gosto, tá? Então, fique claro aí que é o momento estático. Algumas definições, algumas características e definições, vamos dizer assim, um apanhado geral de informações sobre o conceito do momento estático. Ele é a distribuição da massa de um corpo. Aí, pessoal, a gente já falou da distribuição da massa de um corpo, que era um momento de inércia. Mas o momento de inércia era a distribuição da massa de um corpo ao longo de um eixo. A gente tinha o eixo ali, ou o vertical ou o horizontal, e a gente media a dificuldade de rotação em torno de um eixo ou de outro. Eu começo por aquilo, porque se eu começo por esse aqui é um pouquinho mais abstrato, embora ele seja mais fácil, tá? Porque ele é um intermediário, assim, entre a área e a dificuldade de girar. A área é bem definida para vocês. O que é a área de um corpo, não, né? Mas de uma fatia de um corpo. Lembra que eu falei que a gente calcula a área porque ela é aquelas áreas que a gente colocou e calculou o momento de inércia em cima dela? São fatias de barras inteiras. E a gente realmente faz o momento de inércia fatia a fatia. Agora pode não fazer sentido a interpretação, mas no quarto bimestre vocês vão ver o porquê da gente estar fazendo tudo isso, tá? Então, o momento de inércia é mais específico, ele é a distribuição ao longo de um eixo. Então, a gente pode interpretar ele fisicamente como sendo a dificuldade de girar ao longo de um eixo, tá? Agora, o estático, ele é um meio termo, ele é a distribuição da massa no corpo, mas não tem a ver com inércia, com dificuldade de girar, é simplesmente a distribuição da massa. A gente pode pensar assim, ó, isso é a definição, existem dois momentos de área, existe a área em si. Aí existe o primeiro momento de área, que é o momento estático, que nós vamos ver hoje, que é mais difícil definir, embora ele seja bem mais fácil de calcular, e o momento de inércia, que é o segundo momento de área. O momento de inércia dá para a gente interpretar, dificuldade de girar um corpo numa direção ou na outra. Aqui é um pouco mais difícil, é como a massa está distribuída, tá? Tem a ver com a massa, com o centroide, nós vamos ver que ele é um cálculo que vai fazer mais sentido quando a gente estiver estudando flexão e for aplicar ele,
embora ele não entre no cálculo de flexão, ele entra só no cisalhamento, mas alguns conceitos que a gente vai falar aqui vão fazer mais sentido quando a gente estiver estudando flexão. Hoje vai ser uma aula de novo bem geométrica, igual estão sendo as de momento de inércia, ainda mais direta, tá? Sem aqui a gente interpretar muito, porque é um conceito mais simples e a gente vai entender ele melhor quando estiver aplicando, tá? No ano passado, quando eu dei essa disciplina, eu nem cobrei do pessoal isso aqui no terceiro bimestre, só cobrei ele dentro de um outro exercício. Mas aí, eu quis ser bonzinho com vocês e falei assim, não vou dar 3, né? 4, se fosse ver exercício de momento de inércia para eles. Vou dar 3 de momento de inércia e um de estático, vai? Fica um pouco mais simples, o semestre está mais corrido. Então tá lá, na terceira atividade ele já está englobando 2 exercícios. O último, que é um trapézio de momento de inércia, e um exercício de momento estático, tá? Qualquer dúvida vocês vão me perguntar. Então tá aí, ele é uma distribuição da massa de um corpo. Não é nem puramente a área do corpo, e nem quão é difícil girar essa área em torno de um eixo ou de outro. Ele é um intermediário. Ele é como a massa está distribuída na área. Na verdade, como a gente está usando áreas aí homogêneas, materiais homogêneos, na verdade a massa já está distribuída igualmente na área, tá? Mas vamos dizer assim, pelo formato do corpo, só um minuto, pessoal. Desculpa, pessoal, voltei. Então, entenda o momento estático como isso, né? Tá gravando ainda, né? Como a distribuição da massa de um corpo, mas que não depende de um eixo. Pelo contrário, a gente vai ver que ele varia linha a linha, tá? É mais fácil entender como aplica esse conceito do que realmente ficar pensando como ele é, tá? Ele é um meio termo entre a área e o momento de inércia. Ele é o primeiro momento de área. O segundo momento de área é o momento de inércia, tá? Podemos pensar como um número correlacionado com a distribuição da massa de um corpo numa dada área, porque a gente ainda vai estar trabalhando geometricamente com corpos bidimensionais, figuras bidimensionais, que tem área, mas não tem volume, tá? Ele é propriedade de uma área de influência, então não é, a gente vai ver uma figura e não vai ser uma propriedade da área da figura como um todo, mas sim de uma dada área de influência. A gente já vai ver, né, minha câmera e meu microfone estão abertos, beleza. Vocês estão me ouvindo normal, né, pessoal? Tive que dar uma saidinha rápida, mas vocês estão me ouvindo, né? Tranquilo, tranquilo. Beleza, beleza. Então vamos aí rapidinho, que vocês têm compromisso hoje no segundo tempo, né? Mas nós vamos terminar antes das 8 mesmo, eu saindo, tá? Então é propriedade de uma área de influência. Já vamos ver melhor o que é essa área de influência. Mas eu já adianto para vocês que a área de influência sempre vai ser selecionada longe da linha neutra. Mas o que é linha neutra? Linha neutra é uma linha horizontal que passa pelo centroide da figura como um todo, tá? Então essas 4 coisas é muito mais fácil explicar na prática do que sair escrevendo, mas fazendo uma introdução para vocês. Momento estático de distribuição da massa de um corpo, ele é propriedade de uma área de influência, essa área de influência sempre vai ser selecionada longe da linha neutra, e a linha neutra é uma linha horizontal que passa pelo centroide da figura. E mais importante, o momento estático é o produto dessa área de influência que a gente vai aprender a selecionar, e da distância, ó, um destaque aqui importante, e da distância, deixa eu pegar uma cor clara, de seu centroide, não vai dar porque está muito em cima dos ícones ali, ó. Então, prestem muita atenção nisso aqui, que é produto da área de influência, que a gente vai aprender a selecionar, e da distância de seu centroide até a linha neutra. Mas, André, essa distância é 0, né? Porque a linha neutra passa pelo centroide. Então, vocês vão ver, a gente vai desenhar, vai ficar mais claro no desenho, mas a linha neutra passa pelo centroide geral. A área de influência vai ser só um pedaço da área total, então ela vai ter outro centroide. Basicamente, o que a gente vai calcular é a distância entre centroides aí, o do centroide da área total e o centroide da área de influência. Falando assim, parece mais complicado que momento de inércia, mas vocês vão ver que é bem mais simples, porque logo aqui nós já vamos fazer um exemplo. Só algumas observações que é importante que vocês saibam, tá? O momento estático é sempre positivo. Claro, ele é uma área vezes uma distância. Então, né, a distância, mesmo que esteja no eixo negativo, a medida de distância é positiva. Por definição, ela é positiva, tá? Porque é sempre, vamos dizer assim, claro, se você for na parte ali do eixo, do menos 1 até o menos 5, se você fizer menos 5 menos menos 1, vai dar menos 4. Mas a gente não usa menos 4 como distância. Dá uma olhada naquele exercício que eu dei para vocês, que tem uma viga T, a viga T está inteira, na parte negativa, no que na trigonometria chama terceiro quadrante. Está no negativo no X, no negativo no Y. Eu dei a dica para vocês. Falei, pessoal, as áreas e as distâncias, por definição, sempre positivo. As coordenadas é que carregam o sinal. Se vocês mantiverem isso aí, área e distância sempre positivo, e carregarem os sinais da coordenada, vocês vão ver que vai dar certinho. Não sei se vocês já entregaram um exercício ou não lembro quando que acaba o prazo, e qualquer dúvida também estou à disposição para responder aquele lá, tá? Mas saibam que o momento estático, assim como o momento de inércia, sempre positivo. O momento estático é nulo nas extremidades.
Um comentário rápido que vocês vão ver na hora que a gente vai fazer o exercício. O momento estático ele é constante numa linha. Então, se você tiver um retângulo, que é o exemplo que nós vamos fazer nessa aula, um retângulo assim, ó, um retângulo assim, cada linha horizontal aqui vai ter um momento estático diferente. E esse momento estático é nulo nas extremidades. Se eu passar o preto aqui, eu só vou conseguir anular, né? Sumir com a extremidade. Ele é nulo, então, aqui e aqui, o momento estático, porque em cada linha ele é constante, e ele é máximo na linha neutra, que é a linha, como a gente já descreveu, que passa pelo centroide da figura, tá? Nulo nas extremidades e máximo na linha neutra. Agora sim, com o exemplo vai ficar muito mais fácil de entender. Calcule o momento estático no ponto P, tá? Calcule o momento estático no ponto P. Pessoal, que ponto P, né? Dá uma olhada aí na figura, só olhar o meu resumo, para não é que eu não vou refazer as contas aqui, até para ir mais rápido com vocês. Dá uma olhada, eu dei uma figura, que é a seção transversal de uma barra, tá? Lembra o que é cada uma dessa figura? É como se fosse uma fatia da barra, ou a barra sendo vista de lado, tá? Você tem a barra, ela era desenhada assim quando a gente fazia o diagrama de esforço solicitante, agora você está olhando ela assim. No caso da minha caneta aqui você vê um círculo, mas se for uma barra retangular, você vai ver um retângulo, tá? Então, uma barra aí de 125 milímetros de altura por 100 milímetros de altura, eu quero um momento estático no ponto P. Mas uma informação que eu já dei e não escrevi, então preste atenção porque eu não escrevi, é que numa mesma linha, o momento estático é uma constante. Então, na verdade, quando eu calcular o momento estático no ponto P, que eu marquei aqui como um asterisco, eu vou estar calculando o momento estático de toda essa linha. Como é que eu calculo mesmo? Aqui já é outra coisa. Então, ó, vou pegar toda a teoria que está naquela lousa. Momento estático é o quê? É área de influência vezes distância, A vezes D. Mas vocês teriam que ler aqui de novo para ver o que é o A e o que é o D. Não vão ler, não. Que ler a gente, né, pelo menos em matéria assim, muito de exatas, às vezes ler a teoria sem nunca ter visto, confunde a gente. Não é que não é para ler teoria, tá? É para ler teoria sim, mas aqui eu vou explicar sem ler, tá? Já vamos partir aí de um conhecimento maior. Então, ó, a gente vai ter que calcular a área de influência. Primeiro, né? Porque eu falei, produz de uma área de influência para uma distância. Qual que é essa área de influência? Gente, a linha neutra, como a gente falou, é uma linha que passa, horizontal, que passa pelo centroide da figura. O centroide da figura está aqui, ó. Na metade da altura 125 e na metade do comprimento de 100. Tá vendo? A gente já fez isso para o retângulo inúmeras vezes. Esse é o centroide da figura, a linha neutra passa aqui, ó, vou por aqui LN, ela passa pelo centroide da figura, tá bom? Como é 125, para cima é 62,5, eu acho que não vai dar para colocar as unidades aqui, não vai caber. E para baixo é 62,5 também, ó, 62,5 milímetros, tá? Unidades medidas em milímetros. Vou colocar aqui embaixo só para vocês lembrarem que, né, em mecânica técnica é bom você sempre colocar as unidades. Menos na tabelinha ali para obter o centroide e tal, tá bom? Vou pensar num lugar melhor para pôr essas medidas aí, que ficou um pouco apertado aqui, tá? Vou fazer rapidinho, são 7h23 ainda, dá tempo. Então, ó, pessoal, a linha neutra está aqui, ó. A linha neutra, vai vermelho mesmo. Tinha ficado bonito azul claro, mas a linha neutra está aqui, porque o centroide da figura está aqui, tá? Se aqui é a linha neutra, aqui é o centroide da figura, ó. Se o total é 125, aqui é 62,5, ó, ficou bem melhor, né? Muito mais espaço. E aqui também é 62,5, que é metade de 125. Divide 125 por 2, vocês vão chegar em 62,5, tá? Só ver se eu acertei aqui o alinhamento. Tá bom. Então, essa é a linha neutra. A área de influência sempre será pintada, achurada, selecionada, longe da linha neutra. Se eu quero um momento estático nessa linha aqui, ó, essa linha divide a minha figura em duas. Essa aqui, ó, tá para cima da minha linha, que eu tô pintando, que eu tô achurando, e essa outra que eu não vou pintar, que eu não vou achurar, que tá para baixo da minha linha. Qual que é a área de influência? Volta na teoria. Volta na teoria. A área de influência é sempre longe da linha neutra. Gente, qual das duas áreas está mais longe da linha neutra? Esquece a linha neutra em si para pensar nisso, só vê a localização dela. Mas pensando nessa linha verde, qual área está próxima da linha neutra? A área que está para cima da linha neutra ou a área que está para baixo? A área que está para cima da linha verde ou a que está para baixo da linha neutra? A que está longe? A que está longe da linha neutra é a que está para cima da linha. Então essa é a minha área de influência, ó. A área de influência sempre é selecionada longe da linha neutra, sempre é pintada longe da linha neutra. Então, essa área que eu achurei em verde é a minha área de influência, tá? Porque ela está longe da linha neutra. Se eu adicionasse
Deixa eu só fazer isso aqui para poder apagar depois. Se eu adicionasse, não, perdão. Se eu selecionasse essa outra parte aqui, ó, porque a linha verde divide o retângulo em duas partes, uma que eu pintei de verde e uma que eu pintei de vermelho. Se eu selecionasse essa que eu pintei de vermelho, ela estaria perto da linha neutra. E sempre eu vou selecionar a área de influência longe da linha neutra. A minha linha neutra é a referência para ver onde eu vou selecionar. Então, dado isso, eu já posso começar o meu cálculo, porque eu já sei a minha área de influência, ó, que vai ser área de influência vezes distância. Distância daqui a pouco a gente vê quem é. Quem é a área de influência? Essa área verde, ó. Que ela tem o quê? Ela tem base 100. Que concorda? Aqui é um retângulo também. Essa base aqui mede 100, igualzinho aqui embaixo, ó. 100 vezes a altura. Cuidado que a altura não é o todo, ó. É só os 50 aqui da lateral. 100 vezes 50. Essa é a minha área. Agora a gente tem que calcular a distância. Alguém está querendo perguntar alguma dúvida? Que eu estou escutando alguém abrir o microfone. Algum problema aí, pessoal? Tudo certo? Não, tranquilo, tranquilo. Beleza, beleza. Então, pessoal, essa é a área de influência, tá? Agora a gente tem que ver quem é a distância. Não vou nem colocar isso aqui. Vamos colocar aqui direto a medida de distância, tá? Depois eu marco quem é a área e quem que é a distância, tá bom? Vamos colocar direto aí. Quem que é a distância? Volta na teoria. O que eu falei, ó? Que o que é o produto da área de influência, já calculamos a área de influência, e da distância do seu centroide, ou seja, do centroide da área de influência até a linha neutra. Ó, o centroide da área de influência é o centroide desse outro retângulo que eu achurei em verde, ó. Desse retângulo aqui, ó, que é um pedaço do retângulo total. Então, é o centroide, a distância de seu centroide, ou seja, o centroide da área de influência até a linha neutra. Então, eu tenho que pegar a distância desse centroide do retângulo aqui, ó, que eu acabei de contornar em azul, eu tenho que pegar a distância desse centroide até a linha neutra, tá? Essa aqui, na verdade, ó, é a minha distância D. Essa é a distância D. E quanto que ela mede? Quanto que mede essa distância D? Ó, se aqui é o centroide, tá na metade de 50. Então, aqui assim, ó, mede 25. Concorda comigo? 25 milímetros, certo? E aqui, ó, aqui mede quanto? Tá? Esse que é o problema maior. Quanto que mede aqui? Bom, é só a gente pensar. Ó, tudo mede 62,5, não é? Aqui mede 50. Quanto que mede aqui, ó? Quanto falta para 62,5, ó? Porque se eu pegar todo esse pedaço, vai ter que dar 62,5, concorda? O pedaço só de cima mede 50. Então, quanto que mede esse de baixo? Quanto falta para o 50 chegar em 62,5, ou seja, 12,5. Ou simplesmente 62,5 menos 50. Então, aqui, ó, é 12,5. Certo? Certo? Não sei se ficou claro, ó. Esse pedacinho é 25, por quê? Porque aqui assim, deixa eu pegar uma outra cor, porque aqui assim é o centroide, né? Então é 25 para baixo, 25 para cima. Esse pedacinho é 25. E esse outro pedaço? Esse pedaço é 12,5. Por que é 12,5? Porque o total aqui tem que ser 65,5, mas esse pedaço já é 50. Então esse pedaço de baixo é 12,5. Mas ó, a distância desse centroide não pega o 25 de cima, só pega o 25 de baixo e o 12,5 aqui. Então, ó, a distância, vou até fazer em vermelho, é o 25 ali, que está dentro da área de influência, mais o 12,5. Tá? Tá? E agora, tá pronto o cálculo. Agora é só fazer conta, ó. Agora, 100 vezes 50 vai dar 5.000. 12,5 mais 25 vai dar 37,5. Tá? E quando vocês terminarem essa conta, ó, deixa eu só colocar aqui para eu poder destacar a resposta de outra cor. É só sair um pouquinho para depois eu poder destacar essa resposta de outra cor. A resposta aqui vai dar... Você vai faz aí em qualquer calculadora. 5.000 vezes 37,5, você vai tirar que é 187.500, tá? 187.500. Qual que é a unidade de momento estático, gente? Você está multiplicando a área, que é metro quadrado, por distância, que é metro. Então, vai dar metro cúbico, se o exercício estivesse em metros. Como ele está em milímetros, é milímetro cúbico, porque a área vai sair em milímetro quadrado e a distância vai sair em milímetro. Milímetro quadrado vezes milímetro, milímetro cúbico. Então, o momento estático tem unidade de volume. Cuidado, que não significa que ele é volume. Não é volume, mas ele tem unidade de volume, tá? E sem problema nenhum. É a mesma unidade do volume, mas não é volume e acabou. É simplesmente a mesma unidade e pronto, tá?
Sem problema aí nenhum quanto a isso. Igual a gente via lá em tecnologia dos materiais, módulo elástico e tensão tinham a mesma unidade, mas eram conceitos diferentes, tá? E pelo menos lá relacionados. Aqui nem relacionado é, tá, pessoal? Mas é a mesma unidade. Então, sem problemas em ser a mesma unidade. Então, ficou mais claro a ideia, por exemplo? Vocês viram que D é o centroide dessa área, é a distância do centroide dessa área que eu pintei de verde até a linha neutra. Ou seja, o centroide dessa área que eu pintei de verde até o centroide geral. Tem uma distância aí, ó, que era 37,5, no caso desse exemplo. Tá? É a distância, então, do centroide da área de influência até o centroide geral, ou simplesmente até a linha neutra. O D e o A é a área de influência. Como é que você seleciona uma área de influência, gente? Olha aqui para mim, ó, aqui no cantinho, olha aqui no cantinho. Se você tiver a linha neutra, isso você sempre tem, porque ela sempre está no meio, e eu quiser, sei lá, o momento estático aqui, ó, no ponto P em cima e no ponto, sei lá, F embaixo. Qual que é a área de influência que eu vou pegar em cada caso? Para calcular do ponto P, ó, eu vou traçar a linha que passa pelo ponto P, porque em cada linha o momento estático é o mesmo, e vou pintar a área longe da linha neutra. Para calcular do ponto F, mesmo raciocínio, ó. Eu vou pegar a linha aqui que passa pelo ponto F, porque em toda a linha o momento estático é o mesmo, e vou pintar a área longe da linha neutra, tá? Sempre longe da linha neutra, para selecionar a área de influência. O A da fórmula é o valor dessa área aí que eu pintei. E a distância D? A distância D é o valor do centroide, então no caso do ponto P dessa área de influência, o centroide estaria aqui, é o valor da distância, na verdade, do centroide dessa área de influência até a linha neutra. No caso do ponto P, seria essa distância aqui. Do ponto F, um raciocínio análogo. Não vou fazer aqui para rabiscar, porque vai ficar zoado. O centroide aqui da área que eu pintei de amarelo até a linha neutra, tá? E não importa a altura que esteja. O raciocínio sempre é esse, ó. Fazer aqui do lado um rascunhão, bem rascunhão, ó. Se eu tivesse aqui assim, ó, passa a linha e pinta sempre longe da linha neutra, tá? Pintou, acabou. A área tá pintada, então é só você calcular a área que você pintou. Pintou, que eu falo, é achurar, né? A distância é o centroide da área que você pintou até a linha neutra. Tá vendo? Visualmente é mais fácil de entender do que essa montanha de escrito aqui, ó. Porque essa montanha de escrito você não vai entender nada mesmo, mas tem que ter aí no seu caderno. Já passo a letra de mão para você entender, para quem faz caderno, passar para o caderno, tá? Mas visualmente é bem mais simples. Pintou longe da linha neutra, pronto, pintou, você sabe a área. Achou o centroide dessa área, fez a distância do centroide dessa área até a linha neutra, acabou. Você vai ter que fazer umas continhas e tal, mas o raciocínio em si é bem mais simples do que o de momento estático, com aquele monte de fórmula, com aquela coisa. É uma fórmula só, A vezes D. Aí, por essa definição de área de influência, que ainda não é a definição formal, mas é que a gente vai usar aqui mais simples, né? É que ele é nulo nas extremidades e máximo na linha neutra, o momento estático. E eu provo para vocês, ó, exercício 2. Verificar que Q é mínimo nas extremidades e máximo na linha neutra. Nós vamos verificar, nós vamos fazer os dois exemplos, o momento estático desse ponto aqui e o momento estático desse outro ponto aqui. Aí eu te pergunto, você já sabe, o ponto é só para te localizar, para te chamar a atenção aí. Você já sabe que o momento estático numa dada linha é constante. Precisava do ponto? Na real, o que você quer, ó, é calcular o momento estático nessa linha, porque é o momento estático desse ponto verde aí, mas você quer nessa linha, que eu estou pintando de vermelho, e você quer é nessa linha, ó. E você quer é nessa linha. Ó, aqui está no extremo de cima, assim como poderia estar no extremo de baixo, seria o mesmo cálculo, seria equivalente, e aqui está na linha neutra. E nós vamos resolver aí para os dois exemplos, tá? Eu só vou ter que diminuir um pouco as figuras, porque senão não vai caber o cálculo. Na hora que eu estava montando a aula, eu não me liguei desse detalhe. Então, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho as figuras, porque senão não vai caber o cálculo, né? Vai ficar aí muito... Agora também ficou muito magrinho aqui. Tá? Então, é aí, ó. Só diminuir um pouquinho a figura, a gente já faz, tá? E vou copiar essa figura lá. Bom, vamos fazer aí para os dois casos, certo, pessoal? Só para eu diminuir a figura, senão não vai caber, tá? Eita, não selecionou aqui. Então tá. Beleza. Ó, só que aqui o ponto tá fora do lugar, né? Porque aqui eu quero na linha neutra. Então é isso, gente. Vamos calcular aí o momento estático nos extremos, que eu optei por pôr o ponto aí no extremo de cima, né? Mas eu poderia, como eu falei, ter posto no extremo de baixo. Então, ó,
inicialmente nós vamos fazer aqui para esse extremo. Vamos calcular o momento estático aí, ó. Então, pessoal, lá embaixo, ó, vou descrever aqui já. Momento estático na extremidade. É a de cima, eu poderia fazer na de baixo. É a área de influência vezes a distância. Quem que é a área de influência, gente? A área de influência tem que ser pintada sempre longe da linha neutra. No lugar que a linha roxa tá, deixa eu só pôr isso aqui para poder apagar. No lugar que a linha roxa tá, para eu pintar a área de influência dela, eu tenho duas opções. Ou eu pinto o retângulo inteiro, mas que aí tá perto da linha neutra, não pode ser, tá? Ou eu pinto só a linha roxa. Só que aí só a linha roxa, o que acontece? É só uma linha. Portanto, não tem área. A área de influência aqui nessa linha roxa, ela é zero. A área de influência é zero. Certo? Porque, vamos dizer assim, eu quero um momento estático nessa linha. Nessa linha, ó, quem que é a área mais longe possível da linha neutra? Seria a área acima dessa linha, ou a área dessa linha. Uma linha não tem uma dimensão, não tem uma altura, só tem comprimento. Então, se você fizer comprimento vezes a altura, que é zero, a área vai dar zero. Consequentemente, ó, pessoal, deixa eu só fazer isso aqui, que depois eu quero pôr de uma cor que aparece mais que vermelho. Consequentemente, ó, se a área é zero, não importa quem é a distância, o momento estático no extremo também vai ser zero, porque a área é zero. Qual que seria o centroide dessa linha, pensando nessa linha como uma figura geométrica? O ponto médio, porque ela não tem altura. A distância seria até grande, ó. A distância dela até a linha neutra seria essa distância aqui. Mas o que adianta? Não adianta nada, a área é zero, tá? Então, no extremo de baixo é a mesma coisa, o mesmo raciocínio. A área nessa linha é zero, né? Mesmo que a distância seja grande, a área vai zerar. A área zerou, já era, tá? Vou pôr aqui numa cor que no cor de rosa fica mais chamativo, mais fácil de ver no fundo escuro, né? Só não ficou muito bom ali, né? Aqui em cima do laranja. Em cima do laranja não ficou legal, mas não tem problema. A gente passa de novo o vermelho aqui. Tá vendo? Então é isso, gente. É como a gente falou. Ele é mínimo, né? E a gente falou isso ali. Ele é mínimo nas... onde é que tá? Mínimo, nulo, na verdade, nas extremidades. Consequentemente, mínimo, né? Se ele é sempre positivo, quando ele é nulo, ele é mínimo, tá? E na linha neutra? Na linha neutra, vocês vão ver que ele é máximo. Da mesma forma que a gente estava falando, quando a gente quer um momento estático de um ponto, a gente vai... É o mesmo valor para todos os pontos que estão naquela linha horizontal. Então, o que eu quero aqui, ó, é calcular o momento estático em cima da linha neutra. Certo? Aí, quem que eu pego de área de influência? Isso é uma definição muito importante. Talvez nos próximos anos eu mude ali, ó. A área de influência é sempre longe, eu vou mudar para sempre o mais longe possível da linha neutra. Que aqui o verde, ó, eu peguei o mais longe possível da linha neutra para resolver esse exercício. Ali no A igual a zero, eu peguei o mais longe possível da linha neutra para resolver o exercício. Agora, quando eu quero um momento estático na linha neutra, eu tenho duas opções. A linha neutra quebrou a minha figura em duas opções. Na área aqui de cima, ó, que eu estou achurando em vinho, ou na área de baixo. E as duas são iguais, porque a linha neutra passa pelo centroide, que é bem o meio. As duas áreas são iguais. Então, tanto faz. O ponto é o seguinte, ó, a área de influência, quando o centroide está na linha neutra, é metade da barra. É a área inteira, tá? A área inteira sim, né? É a área máxima que você vai ter. Porque, ó, se você descesse numa linha abaixo da linha neutra, você ia pegar a área de baixo. Né? Ou seja, estou calculando o momento estático de uma linha abaixo da linha neutra. Pego a linha de baixo. Estou calculando o momento estático de uma linha acima da linha neutra. Pego a área de cima. Tá? Acima da linha neutra, área de cima. Abaixo da linha neutra, área de baixo. Ó, tá vendo? Ó? Acima da linha neutra, área de cima. Abaixo da linha neutra, eu pegaria aqui, ó, área de baixo. Agora, e quando eu estou na linha neutra? Aí não tem nessa, aí tanto faz. Você pode pegar de cima ou de baixo, até porque vai dar o mesmo valor. Aí o que vai acontecer? Essa área aqui é a máxima que você pode pegar. Porque se você descer mais, falar, não, então eu vou descer mais para pegar essa área aqui. Deixa eu sair para poder apagar. Eu vou descer mais para pegar essa área aqui inteira, ó. Então eu vou pegar nessa linha para pegar a área inteira. Mas nessa linha você não vai pegar a área inteira. Você vai pegar de baixo. Então a máxima área que você vai ter é quando você estiver calculando o momento estático da linha neutra. É a máxima área que você vai ter, tá? Que é a metade da área total. Então não tem jeito, pessoal. O momento estático na linha neutra é aquele que vai ter a área máxima vezes uma distância. Talvez demore um pouco para vocês se ligarem disso, mas essa distância é mínima, viu?
já aviso vocês aí que essa distância é mínima, porque você vai ter o centroide aqui deslocado, o centroide da área total, o mais próximo possível da linha neutra. Faz vários desenhos aí, você vai ver que em qualquer outro caso, qualquer outra área menor que você pegar, o centroide se desloca um pouquinho para cima e ele vai estar um pouquinho mais longe da linha neutra do que esse centroide aqui. Aqui a distância é mínima, mas isso não importa. Sabe por quê? Porque a distância influencia menos. A área influencia mais nessa medida. Então, como a área é máxima, independente de quem é a distância, vai dar um momento estático. Se eu levantar também, eu diminuo a área, né? Sim, sim, diminui a área, exatamente. Isso que eu tô falando, Arthur, mas isso eu falei. Aqui a área é máxima. Como a área é máxima, e mesmo a distância sendo mínima, a distância influencia pouco, na linha neutra, como a área é máxima, o momento estático é o máximo, como a gente queria demonstrar. Ó. Mínimo nas extremidades, nulo nas extremidades, como é sempre positivo, então nulo é o mínimo, e máximo na linha neutra. Então, quando está em cima da linha neutra, ó, como a gente falou aqui, quando está em cima da linha neutra, o momento estático é máximo. Quando está nas extremidades, ele é nulo, tá? Então é isso, pessoal. É isso. Momento estático é isso aí, ó. Mesmo eu saindo, vocês vão ver que a gente vai terminar bem antes das 8. Porque é isso aqui, ó. Agora eu só vou revisar tudo. Para vocês não esquecerem, ó. Momento estático é a área de influência vezes distância. Mas vamos ver quem que é esse pessoal. A área de influência você vai pintar sempre o mais longe possível da linha neutra. A linha neutra é uma linha horizontal que passa pelo centroide. A área de influência é a área que você vai pintar sempre o mais longe possível nessa linha neutra. A distância, cuidado, eu até destaquei aí, ó. A distância D é a distância entre o centroide da área de influência e o centroide geral, ou seja, a distância da área de influência até a linha neutra. E o Q em si é um momento estático, tá? Então, pessoal, como ainda são 7h42, reforçar mais uma vez para vocês aí. Depois vou ter que editar esse vídeo mesmo, porque a gente conversou muito antes de começar. Depois vou ter que sair. Poderia ser até um outro formato de retângulo, ó. Poderíamos fazer um retângulo assim. Aonde você quer um momento estático? Ah, sei lá. Eu quero um momento estático aqui, nesse ponto. Botei um asterisco, mas entendam esse asterisco como um ponto, porque às vezes o PowerPoint aqui não me deixa fazer um ponto, tá? É redondinho. Então eu tô pondo o asterisco aí que ele marca um ponto. Bom, então na verdade você está calculando o momento estático de toda essa linha, porque o momento estático é constante ao longo de uma linha horizontal que você pega na barra. É, isso. Qual que vai ser minha área de influência? Não sei onde que está minha linha neutra. Bom, minha linha neutra é a linha horizontal que passa pelo centroide. Então ela vai estar aqui, ó, na metade da altura do meu retângulo. Metade para baixo, metade igual para cima. Aqui é minha linha neutra. Como que eu calculo mesmo? Eu tenho que pegar a área mais longe possível da área de influência. Ó, eu quero momento estático na linha azul. Não esquece, eu estou calculando o momento estático aqui. Ele quebrou a figura em duas áreas. Essa de baixo, que eu vou pintar, e toda de cima que eu não vou pintar. Qual das duas está mais longe da linha neutra? Que eu pintei. Então, acabou. Essa aqui, ó, é a minha área de influência. Quando você tiver números, é fácil você calcular. Um retângulo, ó. Esse pedacinho é a altura, ele vai ter que ser dado para você. E a base do retângulo é a base. Base vezes a altura, calculou. E a distância da fórmula? A distância, você vai pegar o centroide dessa área. Portanto, ele vai estar aqui, ó, na metade do comprimento e também na metade da altura. Você vai pegar o centroide dessa área e vai medir a distância dele até, deixa eu ver uma cor que eu ainda não usei, essa aqui eu usei, mas tá bom? Até a linha neutra, ó. Então, essa aqui, distância aqui, é a distância D. Gente, momento estático não tem erro, hein? Momento estático não tem erro. O que que pode te confundir? O que que pode te confundir quando estiver nos extremos ou na linha neutra? É só lembrar que nos extremos não tem área. A área é zero, então o momento estático é zero. E a linha neutra, você tem que pegar a área máxima, que é metade do total. Então, ela é um momento estático, é um conceito que por conta da área máxima que tem na linha neutra, ele é máximo na linha neutra, e por conta da área zero que tem nos extremos, ele é zero nos extremos. Bem mais fácil que momento de inércia, né, pessoal? Fala aí. Ó, na atividade é um exercício um pouquinho mais difícil, porque ele é uma barra vazada. Mas aí vocês vão me perguntando que qualquer coisa eu gravo um vídeo aí para tirar dúvida de vocês, tá bom? O integrado provavelmente vai precisar também, a gente vai combinando e faz isso aí direitinho para vocês. Beleza, pessoal? Então, boa noite, bom trabalho aí no segundo tempo e até quinta, aliás, até terça, né? Ou até antes, precisando aí, estou à disposição para tirar dúvida, beleza?